Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre o fruto do Espírito. Hoje nós iremos falar sobre os três seguintes aos três primeiros que nós falamos. Ontem nós falamos sobre amor, alegria e paz. E hoje nós falaremos sobre paz, paciência e amabilidade. Aos que assistiram ao último vídeo, vão perceber uma coisa diferente, porque ontem eu utilizei da Nova Almeida Atualizada e hoje eu utilizei uma versão da NVI, a nova versão internacional. Mas, independentemente das versões, o texto é o mesmo, a mensagem é a mesma. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância de nós permitirmos que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Jesus. Assim como eu falei no vídeo anterior, o fruto é um só, mas com manifestações e expressões distintas que devem ser desenvolvidas de forma igualitária, equitativa. Assim como, por exemplo, uma fruta como uma mexerica, por exemplo, uma tangerina, também muitas pessoas falam, é uma fruta só, mas com vários gomos, do mesmo modo é o fruto do Espírito. É um fruto só, é um Espírito apenas, mas que é desenvolvido com expressões e características distintas. Mas vamos iniciar com o primeiro do vídeo de hoje. Na NVI é dito como a paciência, e na Nova Almeida Atualizada é a longanimidade. Essa palavra no original grego é a macrotomia, significa longo ânimo, ter um ânimo longo. A paciência também significa, muitas pessoas dizem que é a ciência da paz, ou seja, é assim como nós falamos sobre o vídeo anterior sobre ser pacificador, de buscar a paz, a paciência também tem um significado semelhante, é o de buscar a paz, é o de ter um ânimo longo. Assim como Deus, por exemplo, nós entendemos que Deus é um Deus justo, sim, é um Deus que traz a justiça, que odeia a iniquidade, mas também é um Deus tolerante, é um Deus que possui um ânimo longo, é um Deus longânimo, que tem sim um limite para a sua tolerância, mas que deseja que muitas pessoas sejam salvas. O apóstolo Paulo escreve Tito, que deseja que todos sejam salvos, e por isso é longânimo, tem paciência. Então nós que buscamos ser iguais a Deus, também precisamos, no nosso dia a dia, por exemplo, quando surgirem situações diversas que testarão a nossa paciência, o nosso trabalho, nós precisamos ser capazes de refletirmos, ser capazes de pedir que o Espírito Santo nos molde, nos traga a paciência, nos traga o longo ânimo, para que nós não venhamos a estourar, por exemplo, a ter um estopim curto, mas sermos capazes de trazermos a paz, de buscarmos a paz com os outros. O segundo fruto que nós vemos hoje é o caráter da benignidade ou também da amabilidade. Essa amabilidade é o caráter de ser amável aos outros, ou da benignidade também é o caráter de ser benigno, de ser favorável aos outros. Nós podemos trazer o próprio exemplo de Jesus. Jesus era descrito como manso e humilde. Ele era descrito como alguém que era agradável aos outros. Então nós, como pessoas que desejam ser discípulos de Jesus, nós também precisamos ser benignos, buscar fazer o bem aos outros, buscar sermos agradáveis aos outros. Por exemplo, tentar, quando nós chegarmos para alguém, buscar fazer ao outro aquilo que nós desejamos fazer, assim como Jesus nos ensina mesmo sobre a regra de ouro. É sorrir, é lembrar o nome do outro, não ser hipócrita, não ser alguém que vai fazer de tudo para agradar, não. É cumprir seus princípios, é ser fiel àquilo que você acredita. Mas isso não impede também de ser educado, de ser polido, de ser aquilo que vai trazer alegria ao outro, de realmente fazer a diferença ao outro. Em um mundo de tantas pessoas que trazem ódio, que trazem intolerância, ser alguém que traz amabilidade, benignidade e também uma pessoa que traz a paciência, que traz a longanimidade, é algo que nos diferencia de outras pessoas, não é mesmo? É algo a ser pensado. O próximo fruto que nós vemos é o fruto da fidelidade. E isso é o mesmo tanto na Nova Almeida Atualizada, quanto também na NVI. A fidelidade é o caráter de ser fiel, o caráter de você permanecer íntegro, de não ser, por exemplo, duas caras, como é um termo que nós costumamos falar no dia a dia. É o caráter de você íntegro, ser inteiro, de não ser divisível, de não agir com agenda dupla, de não ser uma pessoa com alguém
e ser outra pessoa com outra. É claro que nós, como seres humanos, temos vários papéis sociais. Por exemplo, eu sou filho, sou estudante, sou várias coisas que eu preciso realizar. Mas, em última instância, eu sou Liedson, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha autenticidade. É claro que a palavra identidade, as pessoas às vezes pensam que é você ser diferente de tudo, quando na verdade, idem tem a ver com aquilo que você é igual. Então, nós que buscamos desenvolver o fruto do Espírito, precisamos frutificar a nossa identidade para ser igual, ser idem a Jesus, que é o modelo que nós queremos buscar. Então, nós precisamos ser fiéis ao modelo de Cristo. Se Adão, por exemplo, em Gênesis peca, em Gênesis 3, e tem a sua imagem corrompida, a sua imagem e semelhança que ele havia sido criado igual a Deus, perdido, então nós, com o segundo Adão, com Cristo, nós temos a possibilidade, nós temos a oportunidade de sermos redimidos, de sermos restaurados, e assim recebemos novamente essa imagem incorruptível. O apóstolo Paulo escreve isso também a Coríntios, é buscar sermos fiéis. E também o apóstolo Paulo escreve que o justo será salvo pela sua fidelidade. Ele fala isso em Romanos, remetendo também ao livro de Abacuque. Ou seja, nós temos vida a partir da fidelidade. Tem a fé salvadora, a fé salvífica, aquela que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8. Também existe a fé do dom da fé, em 1 Coríntios 12, que vai falar sobre a fé em dons miraculosos, no sobrenatural. Também existe a fidelidade, aqui que o apóstolo Paulo coloca no fruto do Espírito, que é a fidelidade para ser inteiro, que é a fidelidade com o caráter de Cristo, de ser alguém que não se divide, de ser alguém inteiro. Então eu espero que a partir desses 3 atributos do fruto do Espírito, a longanimidade ou paciência, a amabilidade ou benignidade e a fidelidade, nós possamos deixar com que o Espírito Santo do Senhor nos frutifique, nos desenvolva para sermos pessoas não melhores, mas pessoas transformadas, pessoas próximas à imagem de Jesus Cristo. E que você possa curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essas mensagens.